Olá, oitavos anos, tudo bem? Vamos então à explicação aí da questão número 2, né? Dessa semana 5 aí do PET. Então prestem atenção que ela é uma questão grande, né? Mas bem fácil da gente calcular, porque nós já temos conhecimento aí, né, de tudo que está sendo pedido. Então, aqui no desenho, nós temos, né, essa figura, ela é composta de um retângulo e é composta de um semicírculo, tá? E esse comprimento aqui do retângulo foi chamado de 2x. E a largura ou altura do retângulo foi chamado de x, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, que o que eu coloquei aqui em vermelho, né, não está no desenho, mas se esse comprimento aqui mede 2x, o de cima também vai medir 2x. Se essa largura aqui ou altura mede x, aqui também vai medir x. Então, no desenho, esse x representa o lado, né, um dos lados do retângulo, e ao mesmo tempo ele representa o diâmetro, né, deste semicírculo. Então, o mesmo valor que você encontrar aqui para x, você vai ter exatamente o diâmetro, tá? Então, na letra A, tá pedindo para você representar a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do retângulo. Então, você vai somar, né, esses 4 lados que você está visualizando aqui do retângulo. Expressão algébrica porque apareceu aqui o x. Então, você aqui no perímetro vai só representar a expressão algébrica, não tem valor numérico, né? Depois, no segundo pontinho, que é a expressão algébrica simplificada que representa a área deste retângulo. A área do retângulo é o quê? É a base vezes a altura, que também vai ser representado pela expressão. Lembrando que x vezes x, você vai ter x ao quadrado. Na letra B, ele deu o perímetro desse retângulo, que são 24 metros. Então, os 4 lados aqui, ó, medem 24 metros. Ele quer que você calcule o valor do x. Então, você, para calcular x aqui, você vai precisar de montar uma equaçãozinha. Você vai pegar a expressão algébrica que você representou o perímetro, igualar 24. Resolvendo, você tem exatamente o valor do x. Depois, ele quer que você calcule a área. Você tendo a expressão algébrica que está aqui no segundo ponto, vai substituir o valor de x nessa expressão, você vai calcular a área desse retângulo que vai estar em metro quadrado. Depois, na letra C, você vai pegar este perímetro aqui, que está em metros, e passar para centímetro. De metro para centímetro, você vai multiplicar exatamente por 100, porque você está caminhando 2 casas, né, da unidade maior para menor. Então, a resposta vai estar em centímetro. E a área? A área você tem aqui já calculada em metros quadrados, é só você passar para centímetro quadrado. Lembrando que na medida de superfície, nós caminhamos de 2 em 2, ou seja, de 100 em 100. Então, você vai pegar aquela área em metro quadrado e vai multiplicar por 10.000, né? Porque de metro quadrado para centímetro quadrado é o mesmo que multiplicar por 10.000. De uma unidade para outra, nós sempre acrescentamos, né, 2 zeros. E na
letra D, agora nós vamos trabalhar com o raio do círculo. O raio, lembrando que é a metade do diâmetro. Então, você vai pegar o valor do x, né, e achar a metade. E aí você tem o raio em metros e depois você passa para centímetro, que é multiplicando por 100. No outro pontinho aí, né, da letra D, ele pede o perímetro do semicírculo em metros e em centímetro. Então, para a gente calcular o perímetro, que é o mesmo que o comprimento, a fórmula é 2 vezes o π vezes o raio. Mas como é a metade, nós dividimos por 2. E aí podemos cortar esse 2 aqui do numerador com esse 2 do denominador. Então, esse comprimento, essa volta aqui, ó, vai ser o π vezes o valor do raio. Como ele quer o comprimento, né, total aqui do semicírculo, que é essa parte arredondada, mais aqui o diâmetro, né? Então, você pode fazer π vezes o raio mais o diâmetro, ou seja, pegar esse valor que você calculou aqui, que é o π que ele usou, 3 vezes o raio, e somar com o valor do x. Você tem, então, o comprimento total deste semicírculo. Depois, nós temos que calcular a área do semicírculo. A área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. Como ele é metade, nós temos que depois dividir por 2, certo? Essa área você vai calcular em metros e depois em metros quadrados, e depois você vai passar para centímetro quadrado, que é multiplicando por 10.000. Agora, os últimos pontinhos, ele quer o perímetro total da figura. Então, prestem atenção, o perímetro total da figura aqui não vai entrar essa parte aqui que se refere ao diâmetro, porque ela é interior e o perímetro é apenas a volta. Então, o perímetro aqui é o valor do x, né, mais o valor do comprimento, 2 vezes, mais o valor desta parte arredondada, tá? Então, esta parte arredondada, você tem exatamente aqui, multiplicando o π vezes o raio. Então, repetindo, esse valor, que é o π vezes o raio, mais o valor do comprimento, 2 vezes, porque são 2 lados, e mais a largura, você tem exatamente o perímetro total da figura. Vai estar em metros, depois ele pede para você passar para centímetro, que é o mesmo que multiplicar por 100. E, finalmente, a área total da figura. Você já tem exatamente, já calculou anteriormente, a área total do retângulo. Já foi calculado a área aqui do semicírculo. Você vai somar as duas áreas. Vai estar em metro quadrado, depois é só você passar para centímetro quadrado, multiplicando por 10.000. Né? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Os cálculos deverão ser feitos no caderno, porque na apostila não tem espaço, e de acordo com cada pontinho, você vai dando a resposta, tá? Então, a gente vai corrigir, né, essa atividade número 2 na nossa próxima aula, ok, gente?